Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. A gente tem hoje uma convidada aqui para falar sobre assuntos que eu acho super importantes. A gente já falou um pouquinho sobre algum desses assuntos, mas hoje vamos entrar com profundidade nos assuntos da inflamação e desintoxicação. E é claro que ao longo do bate-papo a gente vai falar sobre vários assuntos que você precisa entender, mas antes de mais nada, se você está aqui dentro do nosso grupo do Facebook, deixa um like e fala pra gente, deixa um comentário aqui, dá um oi pra gente saber que você está presente aqui durante este bate-papo. Vamos que vamos, vá. Tudo bom? Tá pronta? Vamos que vamos, pessoal. E para você que não faz parte do nosso grupo e que está escutando a gente aqui, seja no podcast ou no YouTube, vem fazer parte da nossa tribo. É só você ir lá no nosso site, projetoenergiacronica.com. Você consegue ter acesso gratuito à nossa tribo, ou você acha a gente no Facebook como Tribo do PEC. Vamos que vamos, pessoal. Hoje uma entrevista bastante legal, né? Foi um achado do Bruno. A gente está buscando sempre profissionais que possam trabalhar de uma maneira mais holística, né? Nessa abordagem da saúde. A gente sabe hoje em dia que essa área envolve coisas além do que a gente vê os profissionais divulgando. Então, é importante, né, essa pessoa que a gente trouxe hoje aqui, a Daniela, vai falar justamente dessa visão geral que a gente tem dentro desses dois temas que a gente vai falar, que é inflamação e detox. Então, querida Daniela, bem-vinda, obrigada por estar aqui junto com a gente, junto com a tribo. Eu que agradeço, obrigada pelo convite de vocês. É isso aí. Posso te chamar de Dani mesmo? Pode, Dani. Dani, mais fácil. Bom, Dani, vamos lá. A gente gosta sempre de te conhecer um pouquinho sobre o background dos nossos convidados, contar um pouquinho da tua história, falar como que você chegou até aqui, né, com todo esse conhecimento sobre inflamação, sobre desintoxicação, tudo isso que você vem fazendo aí de São Paulo, né? Você está em São Paulo nesse momento. Fala pra gente quem que é a doutora Daniela. Então, eu sou nutricionista funcional integrativa, que isso quer dizer? Que eu olho meu paciente como um todo, nós não somos órgãos andando soltos por aí, uma coisa está ligada à outra, uma coisa fala com a outra, e falo muito dos pilares todos da saúde. Então, eu sei que eu sou nutricionista, que meu assunto é alimentação, mas hoje a gente sabe que o sono, o estresse, o movimento, tá tudo muito interligado, né? Então, eu sou nutricionista clínica, eu atendo os meus pacientes em consultório aqui em São Paulo, online, no mundo todo, e sempre tratando disso, de mudança de estilo de vida, limpeza do organismo, desinflamar o organismo e cuidar do paciente como um todo dentro da vida, né, do estilo de vida e do ambiente que ele vive, né, então a ideia é essa. Sim. E eu tenho esse programa, eu desenvolvi um programa online há 6 anos, que chama Detox Corpo e Alma, que pode ser feito de qualquer lugar do mundo, que é uma limpeza mesmo do organismo, ele é relacionado aos chakras. Então, o detox original é de 14 dias, e a cada 2 dias você vai desintoxicar um chakra, órgãos, emoções e a glândula que está relacionado àquele chakra, isso com as cores dos alimentos e com nutrientes específicos. Então, é um programa incrível. Sim, muito legal. Até a gente vai falar, né, aqui no nosso bate-papo com certeza absoluta sobre essa questão dos chakras, que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, mas poucas pessoas sabem como implementar isso de uma maneira na prática, né? No mundo real, digamos assim. Às vezes fica muito só nesses conceitos. E para quem está vendo aqui, a Vá acabou de sair. A Moninha hoje ficou em casa, hoje ela não foi para a escolinha dela. Geralmente a gente faz nesse horário, porque a Moninha está no colégio. E ela veio aqui agora, falou xixi, então a Vá está lá. Mas uma coisa, Dani, que eu acho que tu mencionou aqui quando estava falando sobre a sua, né, o seu histórico e tudo mais, essa questão de você ter uma formação dentro da área da nutrição, porém você entende que saúde hoje em dia vai um pouquinho além dessa questão da alimentação. E muitas vezes, infelizmente, ainda a gente vê muitos profissionais da saúde achando que é só uma coisa, né? Só porque eles fizeram, digamos, uma faculdade, uma especialização naquele assunto, eles ficam apegados àquilo. E é legal ver você, né, abrangindo isso, entendendo que existem outros pilares dentro dessa área da saúde. E como a gente mencionou anteriormente, a gente vai focar hoje exclusivamente nessas duas palavrinhas-chave aqui
da nossa entrevista, né, sobre inflamação e desintoxicação. E para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre inflamação, Dani. Essa palavrinha também virou palavra da moda, né? Tudo virou inflamação, estou inflamado, e as pessoas, às vezes, simplesmente não sabem mais o que isso, na verdade, significa. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na sua visão, o que é inflamação? Quando você escuta alguém falando sobre inflamação, o que vem na sua mente? Então, a inflamação, eu acho que as pessoas pensam, inflamação, estou inflamado, é como se fosse, né, estou doente, estou com vírus, estou com uma bactéria. A inflamação aguda, ela é super importante para o nosso organismo, tá? Para a nossa saúde. A gente precisa que o processo de inflamação aguda esteja funcionando direitinho dentro da gente. Que a inflamação aguda é tipo assim, cortei o dedo. Cortei o dedo, ele ficou dolorido, vermelho, inchado, porque o meu sistema imunológico inflamou esse dedo que eu cortei para avisar que, precisamos lá tratar esse dedo que ele está machucado, para não entrar nenhuma bactéria, para não infeccionar, porque eu preciso cicatrizar. Isso é o processo de inflamação aguda, que é a mesma coisa se você pegar um resfriado, uma virose, sabe, de diarreia, ou se você torcer o pé, você precisa que aquele local seja sinalizado com a inflamação para ser tratado. Maravilha. O grande problema, e que agora todos os holofotes estão em cima, é a tal da inflamação crônica. A inflamação crônica é o grande problema, porque se eu estou inflamado, meu dedo que cortou, ok, meu corpo vai lá, trata aquele dedo e ele desinflama quando ele melhorar, né? Tratei, curou, desinflamou, vida que segue. A inflamação crônica, ela é silenciosa. Ela pode ter raiz ou em noites e noites de sono mal dormidas, ou no desequilíbrio do açúcar e da insulina no sangue, ou no estresse crônico, que o cortisol, nosso hormônio de estresse, fica muito alto cronicamente, inflama o organismo, ou é uma doença autoimune, que a gente está produzindo anticorpos contra uma parte do corpo o tempo todo, e isso gera uma inflamação crônica lá, silenciosa, quietinha, mas que está acontecendo, e ainda raiz intestinal. Então, às vezes, um intestino desequilibrado, mais permeável do que ele deveria, ele pode ser raiz, abertura para uma inflamação crônica. E aí, a inflamação crônica, eu brinco que, assim, no inverno, você vai lá e acende a lareira para se esquentar. Só que no verão, esquentou, você vai e apaga o fogo, apaga a lareira, porque você não precisa mais dela. A inflamação crônica é aquela lareira que não apagou. A brasa ficou lá acesa o verão todo, você não precisa mais daquele calor, daquela brasa da lareira. Mas quando você está inflamado cronicamente dentro de você, é como se essa lareira tivesse acesa ali eternamente, o que é péssimo para o corpo. Porque aí vem o organismo inflamado, ele engorda, ele não emagrece, ele adoece. Um corpo inflamado é um corpo onde a doença entra com mais facilidade. A gente tem sintomas da inflamação crônica e silenciosa, quer dizer, ela é silenciosa porque ela vem vindo e você não percebe. E aí, quando você começa a perceber, você já está mega inflamado, que é quando você está super inchado, que é o edema da inflamação. Dores, então, dor nas articulações, dói aqui, dói as costas, dói ali, sem motivo aparente. O intestino que não funciona direito, gases, estufamento, aquela coisa que você fica, né? Você fala, nossa, estou extremamente estufado, meu intestino não está funcionando bem. Isso pode ser por conta da inflamação crônica. Aí ela já não é tão silenciosa assim, né? Aí ela já começa a ficar mais... a gente começa a perceber mais que ela está ali. Nesse momento, já fica mais difícil até a gente conseguir reverter. É possível reverter super, mas quanto mais cedo você reverter a inflamação, mais fácil fica de se apagar o fogo do que se já está um fogaréu ali, né? Sim, então, essa é a tal da inflamação crônica. Perfeito. Eu acho que você bateu em dois pontos aí importantíssimos em relação a essa questão de crônico versus agudo e na questão de como hoje em dia a gente tem muito mais essa questão de inflamação crônica, mas, porém, todavia, a maneira como o nosso organismo, como o ser humano foi criado, evoluiu, chegou até aqui, a gente foi feito para ter momentos de estresse apenas agudo, só momentâneo. Isso. Se a gente parar e voltar um pouquinho na história, né? Se a gente parar de olhar só para agora, para esse mundo moderno que a gente está vivendo hoje em dia, a gente perceberia que antigamente era assim, ou a gente tinha lá aqueles momentos de estresse, como, por exemplo, sei lá, tá lá numa caça, né? Tá lá caçando por um animal, naquele estresse momentâneo. Ou você mata aquele animal em alguns
minutos, segundos, talvez, ou você é morto, digamos assim. Então, vai lá e acaba muito rápido, e você volta para o seu padrão inicial, que era de ficar tranquilo, com a família, fazendo, de repente, né, cuidando lá da sua plantação, música, curtindo a vida, digamos assim. Ou seja, você voltava para esse padrão que não é de estresse o tempo todo. Agora, hoje em dia, a gente vive essa vida totalmente maluca, totalmente na correria o tempo todo. É a vida moderna do século XXI. Mas o nosso DNA, a nossa genética do ser humano continua sendo exatamente a mesma. Nós precisamos honrar esse fato. E é isso que a Dani está falando aqui, para vocês entenderem realmente esse processo. Que quando você tem estresse crônico, você desenvolve doenças crônicas. Então, a gente tem que ter este balanço. E um outro ponto aqui que me veio na mente também, Dani, eu queria a sua opinião, porque muito se fala sobre anti-inflamação. Né, alimentos anti-inflamatórios, ômega 3 e tudo isso. E eu acho que é super válido, mas como você mencionou também, a gente precisa dos pró-inflamatórios, porque se a gente, né, acaba cortando, como você deu o exemplo de cortar o seu dedo, o seu braço, você precisa que o seu organismo esteja pronto para o combate. E hoje em dia a gente tem muito mais desses pró-inflamatórios do que anti-inflamatórios, ômega 3, ômega 6. Fala um pouquinho sobre essa questão de pró-inflamatório e anti-inflamatório, que eu acho que é super legal para as pessoas entenderem que elas não têm muito essa noção. Sim. Então, falando de alimentação, né? A gente tem os alimentos considerados inflamatórios, que são os alimentos que, quando você põe eles para dentro, a ação deles no seu organismo é de inflamar. Então, por exemplo, açúcar é extremamente inflamatório. Os adoçantes artificiais também e todas as toxinas, então os aditivos químicos dos ultraprocessados, corantes, conservantes, aromatizantes, espessantes, tudo isso, né? Tudo que vem no ultraprocessado, todos esses aditivos, o corpo não enxerga como alimento, enxerga como toxina e acaba gerando essa inflamação. Alguns alimentos com moléculas muito grandes, então, por exemplo, a proteína do leite de vaca, que é uma molécula enorme, o próprio glúten, que é uma proteína muito grande, eles também são considerados inflamatórios e eles podem gerar intolerâncias e inflamações no nosso organismo. Então, assim, se eu puder passar uma listinha dos alimentos mais inflamatórios, a gente tem os óleos parcialmente hidrogenados, então óleo de canola, de girassol, de milho, de soja, tá? E aí margarina, né? Todas as gorduras trans, então os ultraprocessados, aquele recheio da bolacha recheada, enfim. Tudo que você for ler o rótulo, né? E tiver lá aquelas palavras carboxi, sei lá das quantas, metil, sei lá das quantas, são coisas que você não tem na despensa da sua casa, você não tem um carboxi, sei lá o que, na despensa, né? Então, tudo que é muito ultraprocessado, os açúcares, né, principalmente, na verdade, todo o açúcar, não só o refinado, mas os alimentos refinados são muito inflamatórios, então uma farinha branca, pão, macarrão, bolo, tudo que tem glúten, né, que é trigo, cevada, centeio, a carne vermelha em excesso também, e os laticínios, os derivados do leite, principalmente pela proteína do leite de vaca, até mais do que pela lactose. Então, por exemplo, o ômega 6 que você falou, o nosso corpo, ele precisa ter um equilíbrio, receber um equilíbrio de ômega 3 para ômega 6. Só que a nossa alimentação é muito mais rica em ômega 6 e muito pouco em ômega 3, então a gente tem um desequilíbrio aqui. A gente come frango, a gente come peixe, que são alimentados com grão, com milho, com soja o tempo todo. E aí isso é um ômega 6, né? Então, você está comendo lá um frango que foi alimentado com muito grão, e esse grão é rico em ômega 6, então aumenta muito o equilíbrio entre ômega 6 para ômega 3, por isso que a gente acaba. Aí a gente tem os alimentos anti-inflamatórios, então, só uma coisa, o café, por exemplo, que não é uma coisa ruim, né? Ele tem antioxidantes, ácido clorogênico, polifenóis, só que em excesso o café é inflamatório. Então também tem aquela coisa da dose do veneno, né? A dose vai fazer daquilo o remédio ou o veneno. Então o café, por exemplo, em excesso é inflamatório. Então tem que ficar de olho nisso também. E aí a gente tem os anti-inflamatórios, que são as gorduras boas, que a gente chama, então azeite de oliva extra virgem, um abacate, as castanhas, sementes. E aí a gente tem a comida de verdade, então frutas, vegetais, grãos e cereais integrais, não são inflamatórios, são menos inflamatórios.
A gente tem também, por exemplo, as leguminosas, feijão, lentilha e grão de bico. Eles têm as lectinas. Lectinas são substâncias que, quando elas entram em contato com a nossa parede intestinal, elas podem inflamar. Então, aí também fica uma coisa, Dani, mas você está falando que uma coisa que é saudável, pô, né? Não vou comer feijão, não vou dar uma lentilha para o meu filho, você está falando que é inflamatória? Em excesso, ela pode ser. Depende de como você já está, igual o laticínio, o derivado do leite de vaca. Se você está mega desinflamado, comer um queijo de vez em quando, sabe? Ralar um parmesão, né? Sei lá, na comida, na salada, não vai te inflamar, mas se você já está inflamado, aquilo vai piorar a situação. Então, a gente tem o preto no branco, o que é inflamatório, o que é anti-inflamatório, e tem essas nuances no meio do caminho, né? Eu nunca mais vou poder comer um queijinho, enfim, essas nuances que dependem de como o seu organismo já está. Querida, bom, seja, né, anti-inflamatório, pró-inflamatório, o que não falta hoje é gente inflamada. Né, são pessoas com inflamação. Se a gente for analisar aí a realidade, né, os fatos, os números, 9 em 10 pessoas estão inflamadas, né? E isso é uma coisa assim, que já vem há muito tempo. O que você acha? Por que tem tanta gente com inflamação hoje? Por que você acha que a gente chegou aqui? Você acha que é falta de informação? Porque você tem o teu canal, tem outros profissionais que estão aí passando a mensagem. O que falta? Por que tem tanta gente inflamada nessas condições, piorando a cada dia, em vez de melhorar a cada dia na saúde delas? O que você acha, querida? Primeiro que tem um mix aí de situações, então, isso que a gente estava falando do estresse. O estresse crônico, ele libera, a ideia é que a gente tenha um estresse a cada uma vez por semana para a gente matar lá o leão, o javali, para levar comida para nossa família. Aqui a gente tem e-mail que não para de chegar, meu WhatsApp, aí eu preciso levar as crianças na escola, aí eu preciso lá bater cartão no trabalho, entregar um negócio que tem prazo para o meu chefe, voltar para casa fazer as compras. E aí a pandemia, tem um vírus lá fora, ai meu Deus, que medo. Então a gente está ativando essa coisa da luta e fuga, sei lá, 10, 15 horas por dia das 24. Isso faz com que a gente tenha muita liberação de cortisol, e o cortisol, ele em excesso, o tempo todo na corrente sanguínea, num nível alto, ele inflama o organismo, tá? E ele pode ser a raiz de um desequilíbrio hormonal todo, então ele desequilibra a tireoide, ele desequilibra o equilíbrio do açúcar e da insulina, e isso também leva a gente a uma inflamação. Então, isso é uma coisa que, por mais que a gente tenha informação, vai além de, tá bom, a Dani tá me falando aqui que eu não posso ficar estressado porque eu vou inflamar, mas eu preciso entregar tal coisa amanhã para o meu chefe, e vai além. Então, por isso que eu falo dos pilares, né? A gente saber lidar com o estresse, ter o tal do autocuidado, respirar fundo, parar, meditar, largar o celular, sei lá, 7 da noite para se preparar para dormir. Tem tudo isso. Falta a pessoa tomar essa decisão, entender o quanto isso está inflamando ela e fazendo mal para ela. Em relação à alimentação, eu não acho que é falta de informação, eu acho que nem todo mundo está no canal certo, né? Tá com a informação certa, a gente tem muita informação de todos os lados por aí. Mesmo uma dieta cetogênica, se você fizer uma cetogênica que não está voltada para o funcional, fizer aquela cetogênica com quilos de bacon e queijo, você está se inflamando. Então, tem aí uns canais, né, falando, faz uma cetogênica para emagrecer e um jejum. Eu sou super a favor do jejum, 1.000.000%. Mas alguém que já está estressado, com estresse crônico e inflamado, não é hora de fazer um jejum. Então, isso também, eu acho que essa desinformação, você de repente está num momento da sua vida e para o canal errado nesse momento, no canal de informação errado, você vai cair numa roubada também. E por último, eu acho que um pouco de você se colocar em primeiro lugar e falar, eu vou cuidar de mim. Eu estou na correria e eu não tenho tempo de ir no hortifruti, fazer minhas compras, cozinhar uma comida caseira. Eu ouço muito, mas é muito caro, azeite é muito caro. Gente, caro é depois gastar dinheiro com médico e remédio. Eu não estou falando que não é caro o azeite, mas você tem que saber usar também. Você não vai pôr o azeite assim na panela para fritar a batata no azeite, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho paciente que se entope daqueles adoçantes tipo sacarina, aquela aspartame, aquele adoçante mais antigo inflamatório que tem. Mas eu não consigo, e fala, Dani, eu não consigo não adoçar com nada, eu preciso adoçar com alguma coisa.
vamos adoçar com açúcar de coco. Mas o açúcar de coco custa, sei lá, R$ 30 um pote. Mas você vai usar tão pouco, ele vai durar esses R$ 30 2 meses. Se você fizer a conta na ponta do lápis, está mais barato que o aspartame. Então tem um pouco disso, sabe? Né? De umas crenças, comer saudável é caro, comer saudável dá trabalho. A gente sabe, né? Vocês vão aí num Whole Foods da vida e a gente num Oba, que não está muito diferente, você tem já você consegue comprar o vegetal picado, é só tacar na panela, sabe? Então já não é tão difícil. Eu acho que esse ponto a gente pode expandir um pouco aqui, Dani, porque é um assunto que a gente não falou ainda, está na nossa lista de assuntos para falar aqui para a tribo, que essa questão, esse é um mito. Isso aí existem vários, existem literalmente centenas de mitos ao redor da saúde que a gente vê. Já fizemos vários episódios aqui falando sobre alguns desses mitos, mas um que a gente não falou ainda, Dani, é essa questão que ser saudável é caro. Ai, Bruno, Vanessa, você não entende, ser saudável é caro. E quando dá para a gente falar de vários pontos de vista sobre essa questão sobre essa questão de ser saudável é caro, mas um que eu gosto de levar aqui, eu queria ter a opinião de você, é simplesmente se essa pessoa que está falando que é caro, ela botar na ponta do papel exatamente o que ela gasta, com tudo, não só com a alimentação, mas exatamente com tudo na vida dela, ela vai parar e ela vai conseguir refletir. Muitas vezes a gente acha uma coisa, mas quando a gente bota no papel, a gente vê uma outra realidade. Uma das ações que a gente faz com os clientes que a gente tem, na primeira semana, logo de cara, é o seguinte, a gente faz 5 dias. Você precisa anotar exatamente tudo o que você faz no seu dia a dia, durante 5 dias, o que você come, como que você está vivendo, quanto você dorme, enfim, o seu dia a dia durante esses 5 dias. E só essa atividade de botar no papel, ela já sai, Bruno, Vanessa, eu não percebia, eu não sabia que eu estava comendo isso, que eu estava fazendo dessa maneira. Então, para quem falar aqui para gente que é caro, bota no papel exatamente o que você está gastando, aonde que está indo o seu dinheiro. E eu te garanto que existem coisas que você está comprando que você não precisa, e existem outras coisas que você até acredita que é caro, mas quando você para e vai comprar, não é caro, como a Dani estava falando aqui. É só uma questão de prioridades e uma questão de organização. Enfim, Dani, dá para a gente falar um monte aqui sobre essa questão desse mito, que eu não queria nem entrar, não estava nem na nossa pauta hoje aqui, mas eu acho que é um assunto importantíssimo. Fala um pouquinho mais sobre nessa questão de ser caro, de ter saúde é sinônimo de ser caro. O melhor exemplo é você ver quanto que os países gastam, a administração pública gasta com a saúde, porque, na verdade, eles gastam com a doença, não tem política de prevenção. Então, cada um que vai doente, né, que fica internado, que toma remédio, né, remédios para pressão alta, para colesterol, para triglicéride, para diabetes, insulina, isso custa uma nota. Prevenir não custa muito, é muito barato prevenir, né? Então, acho que aos poucos essa política está mudando dentro dos planos de saúde, por exemplo. Então, a gente sabe que prevenir é muito mais barato que remediar. Remédio, cada remedinho ali para um mês para colesterol é R$ 150, aí para ansiedade é R$ 300. Quando você vai ver, a pessoa está gastando R$ 1.000, R$ 1.500 na farmácia. Que se ela tivesse prevenido antes e gasto talvez até um pouco mais por mês, né, nos seus 40 anos, talvez nos seus 60 ela não estaria gastando tanto. Então, é também uma questão que nem você falou, de organizar os gastos e entender. Eu talvez vá gastar 50, R$ 100 a mais por mês aqui, mas daqui 10 anos eu vou estar gastando 1.500 a menos por mês. Faz muita diferença. E isso que eu falei. Pode falar. Não, dos próprios ingredientes, né? Óbvio, a gente sabe, por exemplo, né? E acho que nos Estados Unidos é pior que aqui, que um biscoito recheado é mais barato que uma maçã, né? Fora do Brasil é pior ainda, porque aqui a gente, sei lá, planta, né? Aqui você tem as coisas, você planta as coisas aqui. Tem países, por exemplo, a Inglaterra só recebe de fora, então é carésimo mesmo. Então existe isso. Mas eu acho que se você for pôr na ponta do lápis nesse sentido, quanto custa um pacote de bolacha recheada e quanto custa uma maçã, talvez o pacote de bolacha recheada seja até mais caro, mais barato.
Mas aí, quanto que você vai comer dele? Uma maçã cheia de fibra vai te dar muito mais saciedade. Ali você vai comer um pacote de manhã e um pacote à noite. Aqui uma maçã já vai te dar saciedade, né? Então, na verdade, a comida de verdade no prato, a hora que você for pensar em almoço e jantar, arroz, feijão, um frango e um legume, com certeza ele vai sair mais barato do que uma lasanha pronta, sabe? Essas comidas prontas de supermercado lotadas de sódio. Então, é uma questão de se organizar mesmo com as compras, entender o que você vai comprar. Eu vou gastar mais no azeite, mas eu vou gastar menos no arroz, feijão e não vou gastar na lasanha, entendeu? Uma coisa que você quer falar alguma coisa antes Não, disso? eu ia falar que é uma questão de mentalidade, né? A gente tem aqui, né, essa folha de papel que resume, acho que é o contrário, resume exatamente tudo o que você precisa saber sobre a sua saúde. E se você não trabalhar aqui esse pilar da mente, você vai ficar patinando com a sua saúde. Você pode saber o que comer, pode saber tudo que a gente está falando aqui, que eu a Vá e a Dani estamos falando hoje, mas se você não trabalhar também a sua mentalidade, esquece. Ter saúde, você vai continuar patinando, porque você vai achar que ter saúde é caro. E aí você continua na mesma estaca zero. Pode falar, Vá. Desculpa, só queria... legal, isso não era o que eu tinha pensado, mas o que eu tinha pensado era nisso, né? O que a gente está falando que a grande maioria das pessoas está inflamada hoje, e a gente está falando bastante aqui do ponto de vista nutricional, né? Com certeza tem esses alimentos pró-inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, o estresse, né, do próprio organismo, mesmo que a pessoa seja um monge, se ela não dormir efetivamente, essa pessoa está estressada, né? Então, todos esses fatores coadjuvantes, né? A gente trabalha muito aqui com a tribo dos fatores além desses visíveis, a gente trabalha muito com água, luz, magnetismo, né? Com a interferência da biofísica, antes de tudo isso, porque a pessoa pode ter tudo isso que a gente está falando, ter um estilo de vida maravilhoso e morar do lado de uma antena 5G hoje em dia, que essa pessoa ela vai desenvolver inflamações, né, na vida dela. Então, a gente fala muito disso. O que para você... Estamos aqui no século XXI, essa é a nossa realidade, né? As pessoas que querem ir atrás de alternativas, eu acredito que elas têm alternativa sim, né? Elas só que tem que ir atrás, como o Bruno falou, com uma mentalidade diferenciada, não querendo ir atrás da nova dieta de detox da Dani, que a Dani fez e que agora, se eu fizer isso, salvei a minha vida, resolvi tudo. A gente sabe que não é assim, a gente sabe, né, que a pessoa tem que ir além. E eu acho que tem pessoas que estão preparadas para isso, mas o quanto você acha, olhando, né, todo esse nosso ambiente hoje do século XXI, quais são as principais causas, na tua opinião, de inflamação? Sono ruim, com certeza. Então, as pessoas não sabem fazer a higiene do sono, né? Se preparar para ir dormir. Então, você tem muitas coisas que você pode fazer desde a hora que você acorda de manhã até a hora que você vai deitar, que vão te ajudar a ter um sono mais profundo, um sono em onda beta, que vai fazer um equilíbrio hormonal, que vai fazer um detox do cérebro. Então, as pessoas não sabem dormir. Elas não sabem se preparar para dormir, não sabem dormir. Quantas horas elas têm que dormir por noite? Ah, mas eu durmo 8 horas por noite. Eu durmo das 2 da manhã às 10 da manhã. Tem que entender que existem hormônios aí que estão sendo produzidos, que são produzidos 10 da noite, 11 da noite, 2 da manhã, você já perdeu essa janela. Então, você tem que saber dormir. Eu acho que a falta de sono ruim, ficar vendo série até as 4 da manhã, isso detona e inflama a gente. O estresse, como eu falei, o estresse crônico, né, que a pessoa não consegue... que eu acho que o estresse está muito relacionado ao autocuidado, a você se pôr em primeiro lugar, se colocar na sua agenda e ter aquele momento do dia que você vai meditar, aquele momento do dia que você vai respirar fundo, ou que você vai simplesmente descer na luz do dia e dar 3 voltas no quarteirão, deixando o sol bater em você, ou, sabe, tirar o sapato e pisar na grama num canteiro, né, porque eu estou em São Paulo, não estou na praia, mas tem aqui um canteiro que eu consigo tirar e pisar na grama. Então, acho que é isso também. Então, o estresse e a falta do anti-estresse, né? Do autocuidado, de eu cuidar de mim e desestressar. Com certeza, a má alimentação, ou por falta de planejamento, ou porque, eu vou gastar, então deixa eu comer pão com manteiga, café com leite, que é mais barato do que eu comprar um mamão com aveia. Às vezes a pessoa nem fez conta, tá? Ela nem foi ver quanto custa. Ela tem essa crença limitante dentro dela e assim ela vive.
E o sedentarismo, né? A falta de se movimentar. Não tenho tempo, não gosto de malhar, odeio academia, então não vou me mexer, sendo que hoje você pode andar de bicicleta, dançar balé, pôr uma música no Spotify dentro de casa e dançar, subir e descer a escada do prédio, quer dizer, não é só ir na academia, não tenho tempo. A gente tem que achar o tempo. E eu falo de boca cheia porque a minha vida também é corrida, eu também trabalho, tenho minha casa, tenho filhos, né? E eu arranjei esse tempo, então eu acho que todo mundo tem condições sim de arranjar esse tempo. Então é isso, são esses pilares mesmo: estresse, sono, movimento e alimentação. Muito bom, Dani. Então, digamos que eu seja aqui uma mulher que está estressada, que não está dormindo bem, que estou acima do peso um pouquinho, e estou com falta de energia, com problemas digestivos, enfim, eu estou aqui com a minha saúde que não está legal, né? E eu sei disso, lá no fundo do meu coração, eu sei disso, talvez eu até não admita isso, mas vamos dizer aqui, Dani, eu estou querendo ajuda. Estou querendo ajuda e essa é a minha situação. Vamos dar um passo a passo aqui, eu acho que é interessante, a gente falou de vários conceitos, já temos aqui, né, várias reflexões para quem está assistindo, para quem está conferindo esse episódio agora. Então vamos dar um passo a passo bem prático, assim, de algumas dicas, assim, algumas direções específicas que você falaria para mim, nesse meu caso específico aqui, Dani. O que você falaria para mim? Então, eu tenho até, você sabe que eu tenho uma coisa só que a Vanessa falou, ela falou da antena do 5G e tal, e eu queria falar que eu acho que uma outra coisa bem importante na questão da inflamação que eu não falei é a carga de toxina, tá? Que a gente tem contato todo dia. A gente tem contato com muitas toxinas no nosso dia a dia, desde a maquiagem que você passa, o produto que você limpa a sua casa, o que impermeabiliza seu sofá, porque você impermeabilizou porque você não quer que caia água e absorve, os potinhos de plástico, então a poluição. Então eu acho que isso também é algo que inflama super o organismo e a gente vê que detona a tireoide, acaba mexendo com o nosso equilíbrio hormonal também. Então, só para complementar aquilo. Agora, isso que você falou, um passo a passo, como que a gente faz? Você sabe que eu tenho um programa online também, esse é mais jovem que o Detox tem 6 anos, esse tem menos tempo, que ele chama Saúde Total, que é um programa online que você também pode fazer de qualquer lugar que você tiver, do Brasil e do mundo, que ele é justamente esse passo a passo, tá? Então, o passo a passo básico, para quem quer começar, você precisa começar de algum lugar, mas só para a pessoa entender qual que é o caminho, né? O primeiro passo sempre é limpar o organismo, é o detox. Por conta disso que a gente tem muito contato, a gente tem contato com mais de 100 toxinas diariamente, 100 toxinas diferentes diariamente, e essas toxinas, elas têm afinidade com as células de gordura, então elas ficam armazenadas, a maioria delas dentro das células de gordura, e as células de gordura, então, não vão embora, é difícil você emagrecer quando você está intoxicado, e as células de gordura são inflamatórias por natureza, elas produzem citocinas inflamatórias o dia todo. Então, se eu tenho toxina dentro da minha célula de gordura e não consigo emagrecer, eu continuo com a minha célula de gordura produzindo citocinas inflamatórias e mandando para o meu organismo todo. Então, o primeiro passo para você conseguir se sentir mais leve, se sentir melhor e começar a desinflamar o organismo é estimular o seu próprio processo de detoxificação, que o nosso corpo já nasce com o processo de detox. A gente tem fígado, a gente tem rim, a gente tem pulmão, pele e sistema linfático. O detox não é nada milagroso, ele nada mais é do que você colocar os substratos certos, os ingredientes certos para dentro de você, para que a fase 1, 2 e 3 do detox do seu corpo ocorra da melhor maneira possível. Aí você, primeiro passo, vamos desintoxicar. Então, sempre a limpeza é a primeira coisa. Você não sabe por onde começar? Vamos limpar. Vamos estimular aí esse seu processo de detox e começar a limpar seu organismo. O detox é pontual. Você segue ele 7, 14, 21 dias que seja, e depois, né? Já fiz. O que eu faço agora? Agora vamos desinflamar o organismo. Então, como? A gente vai começar a tirar os inflamatórios e incluir os anti-inflamatórios, seja alimentos, seja estilo de vida. Eu falo muito sobre estilo de vida anti-inflamatório. Então, uma coisa é vamos começar a trocar o teor do que você come. Não vamos contar caloria, não é esse o intuito agora. Agora vamos trocar o teor do que você está comendo. Vamos começar a ver o que é inflamatório, que nem você falou, anota o que você come todo dia. Nossa, eu como isso, que horror. Ótimo, então por o que a gente pode substituir cada coisa dessa? Vamos começar a trocar.
Vamos começar a trocar o adoçante por um açúcar de coco? Ou vamos começar a experimentar a comida sem adoçar? Vamos ver o que acontece? Vamos começar a trocar o bolo por uma fruta? Põe uma canela nessa fruta, sabe? Assa ela de repente, se você quer uma coisa mais quentinha, mais docinha. Enfim, então trocar o teor. Vamos começar a tirar os inflamatórios e colocar os anti-inflamatórios. Isso também com o sono. Vamos começar a mudar o padrão do sono, ao mesmo tempo, vamos trabalhar a higiene do sono, vamos começar a incluir o movimento no seu dia a dia, vamos combinar que todo dia de manhã você põe 5 minutos mais cedo o seu despertador e você vai fazer uma meditação, e aí depois você vai tomar seu café da manhã e vai descer e vai dar 3 voltas no quarteirão, aí você volta e começa a trabalhar, vamos começar a incluir o movimento no seu dia a dia, vamos começar a incluir o estilo de vida anti-inflamatório dentro do seu dia a dia. Eu começaria, então, limpando e trocando o estilo de vida inflamatório pelo estilo de vida anti-inflamatório. Então, ver cada ato seu do dia a dia e tentar entender, isso é benéfico para mim? Está me deixando mais próximo da saúde ou mais longe? O que está te deixando mais longe, eu vou cortar. O que está deixando mais próximo, eu vou manter. O que está me deixando mais longe, eu vou tirar e vou substituir por algo que me deixe mais próximo. Para quem está acima do peso, eu ainda vou além. Aí eu entro com um esquema, são estratégias para ensinar o seu corpo a usar a gordura como fonte de energia. Porque o nosso corpo, a zona de conforto dele é usar carboidrato como fonte de energia. É um caminho bioquímico mais fácil para o corpo. Então, aí eu tenho todo um protocolo onde a gente vai fazer o corpo sair da zona de conforto e estimular esse organismo a começar a usar a gordura como fonte de energia, aí esse organismo vai falar, uau, maravilhoso, é eficaz, é mais eficiente usar a gordura como fonte de energia do que carboidrato, aí ele vai curtir, vai começar, e aí você começa a achar seu peso ideal também. Legal, legal. É ótimo passo a passo. E Dani, essa palavrinha detox, né, que está muito na moda. Vamos entrar agora, a gente já falou sobre inflamação e agora vamos entrar um pouquinho mais em detalhes nessa questão do detox. Até para quem está conferindo aqui, a nossa tribo, a gente tem um episódio, se eu não me engano, é o episódio 166. 166, né? 166 que a gente fala com mais detalhes sobre essa palavrinha, do que a gente entende sobre detox. E eu queria saber da Dani, né? Dani, o que vem assim, o que vem na sua mente quando você escuta detox? Fala pra gente. Então, eu vou te falar, eu até falei sobre isso esses dias no meu Instagram. O quanto eu estava triste da palavra detox ter sido banalizada, porque, para mim, o detox, que é essa limpeza do organismo, estimular o corpo a fazer o processo de detox natural dele de uma maneira correta, é incrível, é tudo que a gente precisa. Cada vez que vem mais tecnologia, que o mundo anda, que nem a Vanessa falou, nesse cenário que a gente está aqui de 2021, com antena 5G e vacina contra a Covid, né, que é mais, assim, a vacina é necessária, mas a gente sabe que a gente está colocando para dentro adjuvante de mercúrio, isso ninguém, né, está escondendo de ninguém. Então, a gente nunca precisou tanto limpar. Então, para mim, a palavra detox é muito valiosa, porque ela é a limpeza. A gente tem um processo de detox dentro do nosso corpo, que tem fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é quando a gente pega, né, a toxina, tira ela de dentro da célula de gordura. A fase 2 é quando ela gruda numa substância, numa proteína para ser eliminada, e a fase 3 é quando a gente elimina ela. Então, o detox é lindo. Só que a palavra detox, ela banalizou, porque a pessoa fala assim, eu vou fumar, vou ficar estressada mesmo, dane-se, porque todo dia de manhã eu faço um suco verde, um suco de couve, ou agora tem cápsula detox. Eu recebi outro dia uma propaganda de umas cápsulas detox. Eu posso fazer o que eu quiser, porque aí eu tomo essa cápsula aí uma vez por dia e tô limpa. Então, na verdade, o detox é super valioso. É uma pena até que alguns profissionais falem, que detox, isso é besteira. Depende. Besteira é só o suco verde, não vai detoxificar ninguém. A cápsula detox não vai detoxificar ninguém. Agora, um protocolo que dure um mínimo de tempo, que estimule seu corpo nesse processo de detox bem feito, é incrível, né? Então, o detox, a gente pode enxergar ele dessas duas maneiras. Fala pra gente sobre aquela. A gente sempre usa esse exemplo, né, da pessoa que vai no final de semana,
faz um monte de coisas diferentes, assim, digamos, e aí na segunda-feira começa a fazer o quê? Fala pra gente dessa pessoa, desse exemplo clássico. O exemplo clássico é esse, a pessoa sai no final de semana, enfia o pé na jaca e na segunda-feira faz, né, 2, 3 dias de detox, 7 semanas, Líquido 7 dias. ainda, tal. né? E assim, cada vez mais, uma coisa que a gente tem presenciado no nosso trabalho, já faz alguns anos que a gente está trabalhando com pessoas assim, e é justamente a interferência ambiental no meio que a gente vive, e a deficiência da pessoa na essência dela, né, de redox. A gente até fala muito disso, que antes do detox, a pessoa precisa ter um mínimo de potencial de redox. O que é redox, Vanessa? O que você está falando? Redox simplesmente é a capacidade de gerar energia. Se a pessoa está com o organismo tão inflamado, tão debilitado, que ela não tem a capacidade mínima de gerar a energia necessária para dar início num processo de desintoxicação, na minha conta matemática, eu vou estar gerando mais perda energética ao invés de gerar um start, que a pessoa gere um mínimo de energia para começar isso, né? E por isso que a gente ensina essas coisas mais básicas de voltar à natureza, né? De fazer o aterramento que você estava falando, de iniciar o dia com o sol nascendo, porque eu preciso ativar um mínimo esse redox, porque sem ativar o redox, o meu corpo simplesmente não é capaz de desintoxicar. É simples assim, e a gente vê essa interferência, né, essa dificuldade das pessoas implementarem certas coisas justamente por essa deficiência energética, né, na capacidade de dar início no processo. Bom, Dani, eu queria saber, assim, também a tua visão. Agora, assim, a pessoa, tá, mas, Dani, como é que eu vou saber se eu tô intoxicado, né? Como é que eu sei, assim, quais alguns sintomas que eu preciso saber para eu começar a entender e ter a certeza absoluta que eu preciso fazer algo nesse sentido, né? Quais alguns desses sinais que as pessoas podem refletir na vida delas agora mesmo para saber se elas estão com um nível de, né, intoxicadas, digamos assim? Tem muitos, tem alguns, tá? Então, os mais básicos e famosos são fadiga, cansaço, eu não tenho força, eu acordo cansada, ou depois do almoço eu preciso dormir, ou eu me arrasto o dia inteiro, eu não faço atividade física porque eu não tenho força, não tenho energia, não vai. Então, o cansaço é uma delas, tá? Outra, dores de cabeça, muita dor de cabeça. Outra são sintomas de desequilíbrios hormonais. Então, por exemplo, uma TPM muito ferrada, ou ciclo menstrual alterado, ou tá vindo antes, ou tá vindo depois, ou tá vindo muito fluxo, ou pouco fluxo, até infertilidade pode estar relacionada à intoxicação do organismo. Outra é ganho de peso e uma dificuldade enorme em perder peso. Não necessariamente você fala assim, eu tô comendo igual eu como 10 anos, não mudei nada. Só que eu, sei lá, nos últimos 3 anos eu engordei 10 quilos. Então, esse ganho de peso pode ser por conta do organismo intoxicado. O tal do brain fog, que é aquela dificuldade de focar, de se concentrar, de tomar decisão, a memória fica ruim, você perde o fio da meada no meio do que você está falando, também pode ser sintoma de um corpo intoxicado. Tem outros, por exemplo, intestino constipado ou muito solto, alergias, né, no nariz, coceira no nariz, alergia de pele, também pode ser sinal de um corpo intoxicado. Existem esses outros, mas eu acho que os mais que chamam muita atenção é o cansaço, essa fadiga aí crônica, né? Essa dificuldade de não tenho força nem para malhar, e essas alergias super, dor de cabeça super, e também, por exemplo, um deprê ou uma ansiedade muito exacerbada, sabe? Tipo, eu já sou ansiosa, mas ultimamente está demais. Ou, estou me sentindo para baixo, também pode ser um organismo intoxicado. E baixa imunidade, um corpo que pega todos os bichos que passam pelo caminho também pode estar relacionado a um corpo intoxicado. Então, esses são alguns sintomas. Sim, perfeito. Eu acho que mais de 90% das pessoas que estão escutando, vão escutar a gente aqui, se encaixam. Vão se identificar, tem algum desses sintomas, né? A gente conversa com muitas pessoas todo mês, a gente vê muito claro isso que você mencionou, né? As pessoas estão com problemas digestivos, não conseguem dormir direito, estão acima do peso, tem problema de tireoide, fadiga, tudo isso virou comum,
né? A Comum, gente exato. virou comum, não é normal, tribo, isso aqui não é normal, não é porque a gente já fez uns episódios sobre isso, né, velho? Não é porque virou comum ter todos esses problemas que é normal, você não precisa ser assim, você não precisa ter todos esses problemas que a grande maioria das pessoas acabam tendo hoje em dia no século XXI. Você pode ser diferente, e justamente para isso que a gente está aqui dentro do projeto Energia Crônica, para que você saia dessa manada e seja diferente e não tenha que sofrer com medicamentos, vivendo uma vida sem energia, vivendo uma vida com menos potencial do que você tem. Então, você tem esse potencial, sim, é importante que você entenda. E, Dani, então, como é que a gente faz, né? Agora, beleza, eu estou com esses problemas aí na minha saúde, como que funciona esse processo do seu detox? Porque é uma coisa que você até mencionou para a gente, quando a gente estava aqui offline, né? Sobre ir além do corpo, né? Vai além dessa questão de detox tradicional. Você fala sobre almas, você fala sobre chakras, fala um pouquinho sobre todo esse processo que envolve isso que você faz com as pessoas com quem você trabalha e tudo mais. Tá, então assim, eu já sou nutricionista há 17 anos e eu trabalho com detox há muitos anos. Quando as pessoas não falavam em detox, eu já trabalhava, acho que coisa de aquariana, né? A gente olha lá para frente. E eu percebia que só a alimentação não resolvia o problema dos meus pacientes e comecei a ir além. E comecei a entender que pensamento negativo também intoxica, né? Existem coisas além, essa coisa que você falou, energética, ela influencia muito no nosso estado de saúde. E que saúde não é só saúde física, é saúde física, mental e espiritual. Então, me aprofundei nesse assunto e desenvolvi esse protocolo, onde a gente trabalha os chakras. Então, pela medicina oriental, os chakras são pontos de energia do corpo. Existem muitos chakras, mas os mais famosos, mais conhecidos são 7 chakras. E por uma grande coincidência ou não, cada chakra está em cima de uma glândula. Então, é um ponto de energia que aquela energia tem que estar fluindo ali, rodando, e ela vai influenciar, dependendo do lugar do chakra, aquela glândula, então aqueles hormônios, e aí algumas emoções e alguns órgãos que estão relacionados àquele ponto de energia. Então, por exemplo, o primeiro chakra, que é o raiz, que é lá embaixo, vibra a mente e ajuda a baixar essa coisa do estresse, da ansiedade. E aí também a gente tem o movimento. Então, o movimento que está relacionado a você suar e eliminar essas toxinas. Então, aqui a gente pega muito o corpo, mas pega muito a alma também e as emoções e os sentimentos. Então, durante o detox, eu falo muito de comida primária e secundária, que muita gente... A comida secundária é a comida que você come, é o arroz e feijão. A comida primária é lá dentro de você. Como está você em relação ao seu financeiro, relacionamento, carreira, atividade física, enfim, né? Tem tanta coisa que a gente tem aqui no primário, e muita gente come a comida secundária para cobrir o buraco dessa comida primária. Então, a gente trabalha isso também no detox. Tem o diário de emoções, então, cada dia você anota como você está se sentindo. É muito maluco, assim, quando a pessoa entra de cabeça no detox de corpo e alma. Quando a gente chega no chakra da garganta, por exemplo, tem gente que me fala, nossa, Dani, eu fiquei tão falante no dia desse chakra, ou tem gente que fala, eu fiquei quieta na minha, não queria falar com ninguém. Então, a gente percebe que quando a pessoa realmente entra de corpo e alma nesse detox, que ele é energético também, ela sente realmente cada chakra sendo trabalhado. Então, como é um programa online, a gente chegou até aí, mas óbvio que eu até falo para os meus pacientes, você que está fazendo o detox corpo e alma, se você puder também fazer uma acupuntura, puder também fazer uma massagem energética para complementar, é incrível, porque aí é uma limpeza por inteiro mesmo. Quais seriam, né, então, os benefícios, vamos falar assim, para quem fizer o detox da maneira correta, né, respeitando o funcionamento do organismo, respeitando algumas regras né, anteriores a esse processo. Quais são os benefícios? O que a pessoa pode alcançar com um processo desse feito da maneira correta? Então, falando, né, fora do corpo, a gente tem um equilíbrio energético, e aí dentro do corpo, um equilíbrio hormonal, ajuda muito no equilíbrio hormonal. Lógico, se eu estou totalmente desequilibrada com os meus hormônios, eu não vou, por exemplo, resolver um problema de tireoide com 2 semanas de detox, mas eu já vi números, né, hormônio de tireoide melhorar
e começar a andar para o caminho certo, para o caminho de saúde, com esses 14 dias. Então, ele começa a te colocar num equilíbrio hormonal, ele melhora o funcionamento do intestino, pele e cabelo é nítido, como você já consegue ver, né, uma pele mais, um viço, né, diminuir queda de cabelo, dores de cabeça, cansaço, vão embora, melhora muito a disposição. É incrível. Você sabe que hoje eu já acostumei um pouco, mas no começo, quando as pessoas mandam depoimentos, né? Eu chorava. Eu tinha paciente que não conseguia engravidar, que estava fazendo tratamento e depois do detox engravidava. Sabe? Então você percebe que as coisas se equilibram mesmo, tanto energeticamente e os órgãos do corpo, né? Então você volta a ter disposição, o intestino volta a funcionar, você se sente melhor, mexe até com a autoestima, né? Então são muitos e muitos benefícios mesmo. Sim, muito legal. Perfeito, querida. E antes que a gente pergunte aqui aonde que as pessoas podem entrar em contato, né, saber mais sobre os seus programas, sobre o seu trabalho, eu sei que você tem mais de um site, tem um monte de coisa acontecendo aí no teu mundo. Eu queria, antes disso, saber, né, a gente sempre pergunta aqui no final, alguma dica, um pensamento, uma mensagem, digamos assim, para a pessoa que está nos escutando nesse exato momento. O que você diria para essa pessoa se você puder deixar uma mensagem, digamos assim, Dani? Eu vou deixar duas, tá? Porque, assim, eu diria assim: o fato de você estar saudável não quer dizer que você não está doente. Então, essa mensagem é um pouco assustadora, mas eu acho que é para jogar um pouco de realidade. Às vezes você fala, imagina, não estou doente. Só que o fato de você não estar doente, será que você está saudável dentro de você? Será que você leva um estilo de vida saudável? Será que você não está alimentando uma doença? Isso é um alerta que eu quero deixar. E o outro é coloque-se em primeiro lugar. Cuide de você. Se você não estiver bem, você não vai poder cuidar dos outros, dos seus, né? Se vocês não estiverem bem, como vocês vão cuidar da filhinha de vocês? Então, você tem que se colocar em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar é cuidar de você, de corpo e alma, né? De dentro para fora. Muito bom. Vá, tem alguma consideração final, algum recado, alguma pergunta para Dani? Não, acho que é isso, acho que é isso. Na verdade, eu acho que essa é a única maneira da gente se cuidar, né? É de dentro para fora, não existe outra maneira, e é por isso que a gente, nesse tema específico de detox, a gente precisa prestar bastante atenção na maneira como a gente faz as coisas, né? Na maneira, enfim, correta e na maneira não correta de fazer. E isso é em tudo que a gente faz, e por isso acho importante a gente integrar tudo que a gente é, né? O quanto mais coisas a gente integrar no nosso processo de autoconhecimento, melhor. Então, com certeza, esse é o caminho, né? De dentro para fora. Que lindo que você tem já essa ferramenta que consegue ajudar as pessoas na jornada delas. E é isso, gratidão por dividir isso com a gente. Bom, fala pra gente, Dani, então, qual que é a melhor maneira de conhecer mais sobre o seu trabalho? Fala e compartilha com a gente os seus canais e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho o site, é super fácil de acessar, que é Detox de Corpo e Alma, tudo junto.com, tá? Esse é o site. Lá tem todos os programas online, tem muita dica, tem tudo que você imaginar ali dentro. E o Instagram, o Insta também é a mesma coisa, Detox de Corpo e Alma, tudo junto, Detox de Corpo e Alma. Então, no Insta e no site tem, assim, informação, para quem não sabe por onde começar, lá é um prato cheio. Perfeito. Tribo, deixa aqui um comentário se você curtiu esse bate-papo com a Dani hoje aqui. E eu vou botar todos esses links do site e Instagram na descrição deste episódio aqui para você, para ficar mais tranquilo, mais fácil o acesso. A Moninha, eu acho que ela dormiu, certo? Ela sumiu aqui. A Moninha ficou quietinha. Quando ela fica quietinha assim, provavelmente ela está lá dormindo. Ela dorme às vezes no tapetinho. Tem um tapetinho lá no nosso quarto que ela vai lá e dorme, às vezes, do nada, assim, ela fica lá brincando. Enfim, tribo, quem curtiu, deixa aqui um comentário pra gente, o que você achou. E, Dani, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Hoje aqui foi muito legal esse bate-papo e a gente espera aí, quando a gente estiver em São Paulo, se conhecer pessoalmente, para a gente trocar mais figurinhas, e tenho certeza que hoje aqui foi um começo aí de um trabalho futuro, talvez em conjunto aí que a gente tenha. Com certeza absoluta, a sua filosofia vai de encontro à nossa aqui, né? De corpo e alma. Eu acho que essa é a mensagem para todo mundo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Brigadão, viu? É isso aí. Gratidão, tribo, para todo mundo que está aqui com a gente. E para quem não participa ainda, ou para quem não participa da tribo, né? Tem um negócio que a gente está aqui dividindo todo final de episódio,
Galera, estamos ainda por volta do quê? Tem 5.000, né, membros, 4.600 membros orgânicos aqui na nossa tribo, né? Vocês têm ideia do nível de importância do bate-papo que a gente teve hoje, né? Do quanto ia ajudar um ser humano escutar esse bate-papo e saber da verdade, né? Saber que tem como melhorar a saúde dele, independente da maneira que ele está se sentindo, ele tem como buscar um caminho, buscar uma alternativa, né? Isso é vital, isso é fundamental. A gente deveria estar aqui com 4.600.000 membros escutando essa mesma mensagem que você está escutando aqui. Então, a gente está de você, né? Eu e o Bruno, a gente está aqui, formiguinha, passinho por passinho, e vamos que vamos, a gente vai continuar assim para sempre, mas a gente conta com você, que é da tribo, para convidar outras pessoas também, né, que precisam ter acesso a essa informação verdadeira sobre a saúde delas. Então, a nossa tribo está aqui, a gente vai estar sempre trazendo pessoas que vocês possam confiar, que vocês possam conhecer o trabalho ao longo dessa jornada. Vamos que vamos, a gente precisa de você para convidar quem você quiser. É isso aí, só clicar nesse botãozinho aqui que você está vendo, se você está dentro do grupo do nosso Facebook. Clicando em convidar, você consegue chamar os seus amigos, familiares, só avisa eles para eles saberem, senão eles não vão ter ideia sobre esse grupo e não vão estar dentro, tá? Então, manda uma mensagem, eu vou te adicionar nesse grupo aqui, que eu acho que é importante para você ter acesso a esse tipo de conhecimento. A gente agradece demais se você puder fazer isso. E lembre-se também que a gente tem um guia de 30 páginas totalmente gratuito lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, tá lá esperando para você, falando sobre isso aqui, ó, os 4 pilares, tá bom? Tá lá certinho, é gratuito para você. E também manda uma mensagem para a gente no Instagram. A gente bota bastante conteúdo no nosso Insta. A gente quer saber o que você achou desse bate-papo. Marca a gente, marca a Dani lá no nosso Instagram e manda uma mensagem. O que você achou? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Enfim, a gente está aqui para ajudar. Vamos que vamos. Dani, obrigado mais uma vez. Bom dia aí para você em Sampa. Aproveite o friozinho de São Paulo. A gente está aqui no verão intenso, suando. A Vanessa está aqui suando. Ai, que delícia. A Vanessa está aqui do lado suando, que a gente está na parte de fora, né? E o sol está batendo e está bem, sei lá quantos graus, tá uns 30 e poucos graus. Está um dia lindo aqui de solzão. E a gente vai sair agora fazer teste do Covid para poder viajar. A gente está indo... A gente está indo viajar, estamos indo fazer o teste do Covid. A gente está indo para Porto Rico, e aí, não sei porquê, né, é território americano, mas eles estão pedindo o teste do Covid. Vai saber por quê, então a gente está indo lá fazer, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que dê tudo certo para a gente poder viajar. Obrigado, Dani. E tribo... Imagina, obrigada a vocês. Um beijo. Tribo, lembre-se sempre. Ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.